E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor de uma igreja presbiteriana em São Paulo e a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, de forma indutiva, onde o texto vai falando aos nossos corações. Antes da gente entrar no capítulo 7, eu queria convidar você a assinar o canal, a apertar o sininho e também a fazer qualquer tipo de comentário sobre o vídeo que você quiser. Também convide algum amigo para estudar com a gente. Vamos entrar no capítulo 7, no discurso de Estevão, que vai mudar toda a história do livro de Atos. O capítulo 7 de Atos é um capítulo que resume o Antigo Testamento de forma ímpar. Estevão, um homem preparado por Deus, faz esse resumo, e se você tem algum amigo que queria entender um pouco mais de forma clara e rápida o Antigo Testamento, fala para ele ler Atos 7, que é uma explicação perfeita. O contexto é que Estevão está diante do Sinédrio. Ali ele está sendo interrogado e ele tem que se defender. Na cabeça dele está claro que ali ele pode ser liberto, pode sofrer chibatadas ou pode até ser morto. E ele começa num sermão que vai marcar a história. Ele vai lá em Abraão e fala sobre Abraão, como ele teve que sair dos seus, da sua parentela, para um lugar onde Deus escolheu, mas não falou onde era. E Abraão vai, e mesmo não tendo filhos, Deus promete que ele vai ser o pai de uma grande nação. E Abraão, pela fé, mesmo longe dos seus familiares, ele decide obedecer a Deus e tem um filho. O filho dele chama Isaac. Isaac também tem um filho, aliás, dois filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó não era o primogênito, mas luta com seus familiares, não era bem quisto pelo seu irmão, nem o seu pai também o considerado, ele enganou os dois, e Jacó luta para receber a bênção de Deus, e recebe. Ele é um dos patriarcas, mas ele também pode ver que no discurso mostra claramente que ele tem que lutar contra os seus para conseguir o que queria, né? Ele tem 12 filhos. Jacó depois muda o nome para Israel, isso pode confundir um pouco, mas Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, né? De Jacó, e essas 12 tribos, um dos filhos chama José. E José, de novo com os seus o rejeitaram e o vendeu como escravo para o Egito. E de forma clara, Estevão vai contando como cada um dos patriarcas, os heróis da fé, vão sendo rejeitados pelos seus. José, quando fica mais velho, vira um dos governantes, chama a sua família para morar no Egito. Depois de um tempo, entra um novo faraó que não conhecia a história de José, escraviza o povo de Deus. Eles ficam 400 anos e aí Deus coloca um cara chamado Moisés. Moisés para defender o povo hebreu. Moisés, logo no começo, com 40 anos, ele decide defender um dos hebreus numa briga e acaba matando um soldado egípcio. Isso é colocado, ele é acusado, e os seus que deveriam proteger, falar, chegou alguém que vai nos ajudar, começam a acusá-lo, e de novo, ele tem que fugir para o deserto, porque os seus não aceitaram. Ele se prepara, Deus o chama depois de 40 anos, ele volta, liberta o povo, você conhece essa história, e no deserto ele vai até o Monte Sinai para receber a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Quando ele desce com as tábuas, ele chega e o povo rejeitou Moisés, rejeitou a Deus, querendo os deuses egípcios. E aí Josué leva até a terra prometida o tabernáculo, né? Esse tabernáculo, a presença de Deus. Lá até Davi, o rei Davi, quer construir um templo. E aí o templo não é permitido que Davi construa, quem vai construir é o seu filho Salomão, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos. Salomão constrói um templo para Deus maravilhoso, mas ele declara na inauguração do templo uma frase que Estevão vai repetir e que isso vai fazer toda a diferença nesse sermão maravilhoso de Estevão. Ele fala: Deus não habita por mãos humanas. É interessante que Estevão vai construindo essa história e deixando claro que desde o começo
todo aquele que Deus chama é rejeitado pelos seus, é visto, não é recebido por quem deveria receber, pelos seus familiares, pelo seu povo. E ele fala que não foi diferente com Jesus Cristo. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram e o crucificaram. E é interessante que Estevão fala: vocês crucificaram e vocês hoje são teimosos. Vocês hoje não querem ver o que é óbvio. Jesus era o Messias, o Cristo, e vocês o rejeitaram. Isso deixa os religiosos loucos de raiva. O texto fala que eles rangiam os dentes de raiva. E aí pegaram ele e arrastaram para fora da cidade para matá-lo. Deixa eu parar um pouco a história aqui. Tem 2 fatores aqui que é muito importante e falou no meu coração. O primeiro é o tanto que Estevão conhecia o Antigo Testamento. Ele deu um show ali de nomes, falando sobre cada passagem, contando, contextualizando. Esse é um desafio para mim e para você. Não importa qual é o seu cargo na igreja, não importa quem é você precisa respirar a palavra de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas não conhecem a Bíblia. Nós temos que procurar. A Bíblia é a única fonte de fé e prática, a revelação plena de Deus, mas muitas vezes a gente não lê, a gente não conhece, a gente não decora, a gente não devora. E esse amor que Estevão mostra que tinha pela palavra, porque na hora que foi interrogado, ele vomitou, ele entregou a palavra com excelência. É um desafio que fica para mim e para você. Um segundo desafio é que Estevão deixou bem claro que todos aqueles que pregam a palavra de Deus, que são chamados por Deus, são rejeitados pelos religiosos, pelos seus, e não tem mimimi nisso. Ele vai falar que Jesus sendo Cristo foi rejeitado. Jesus falou isso. Eu que sou o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Se eu sou perseguido e rejeitado, quanto mais vocês, meus discípulos. Isso é claro nesse episódio que Estevão vai narrando. Se a sua mensagem é muito aceita pelo pessoal religioso, talvez tenha alguma coisa errada na sua mensagem. Se a sua mensagem é muito aceita pelo pessoal do mundo, alguma coisa está errada na sua mensagem. A nossa mensagem, a mensagem que Deus nos dá, não pode ser aceita. Já está previsto que seremos rejeitados pelo que falamos. O que falamos não se amolda ao mundo e não se amolda à religião. É algo revolucionário que vai incomodar muita gente. Saiba disso, Estevão sabia disso. E quando ele foi levado para fora, as pessoas começaram a pegar as pedras. E Estevão levanta os olhos e vê o Filho do Homem, o Jesus, o justo, em pé do lado direito de Deus Pai. É interessante que todas as descrições que falam sobre Jesus está do lado direito, à destra de Deus. Ele está sentado, reinando, governando, no trono. Mas dessa vez Jesus está de pé. Muitos dizem que Jesus meio que se levantou para receber um homem que realmente refletiu e viveu o que Jesus pregou. E fala que um pouco antes de ser apedrejado, todas as vestes daqueles que iam julgar Estevão deixaram aos pés de Saulo. O escritor Lucas, ele está introduzindo um personagem chamado Saulo, que vai depois ser o segundo homem de Atos. O primeiro foi Pedro e agora vai começar Saulo, que vai virar Paulo. E é interessante esse paralelo entre Estevão e Paulo. Estevão e Paulo vão ser acusados de conspirar contra as tradições, contra o templo, contra os costumes, contra Moisés. Os dois vão ser condenados à morte. Os dois vão ver Jesus ou ter um encontro com Jesus. A diferença é que Paulo vai ter no começo da vida, Estevão teve nos momentos finais da vida. E é tão interessante isso fala tanto no meu coração. Estevão não precisou ter uma experiência para ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Ele foi a pessoa que Deus queria que ele fosse e Deus deu o privilégio dele ter a experiência de ver o Cristo. E assim como também Estevão tem um paralelo com Paulo, Estevão é uma tipologia de Jesus. Olha esse privilégio. Poucos tiveram na Bíblia poder ser uma tipologia de Jesus. Jó teve isso, Jonas teve isso, Davi teve isso, Estevão foi uma tipologia de Jesus. Ele foi acusado injustamente, teve um suborno para isso acontecer
ele perdoa aqueles que estão assassinando ele entrega a sua alma para Deus, fazendo a vontade de Deus. Que coisa linda! Esse é um testemunho tão forte, tão marcante, que a igreja nunca mais foi a mesma de Jerusalém. A partir de agora, a perseguição vai começar de forma forte, porque eles viram que o sangue dos justos, os mártires, aquilo ia crescer cada vez mais, e quanto mais eles matavam os homens de Deus, as mulheres de Deus, mais o evangelho se propagava. Vamos entrar para uma nova fase, e fique isso como alerta. Os mártires, essas pessoas, quanto mais parecida com Deus, mais somos chamados para morrer nós mesmos e viver o Cristo. Graças a Deus não temos perseguição no Brasil, e a gente não precisa realmente dar a vida, mas quantos nos dias de hoje, em lugares que o evangelho é perseguido, os discípulos de Jesus são perseguidos, estão morrendo. A igreja perseguida ainda derrama os sangues dos seus discípulos, dos homens que falam sobre o evangelho, e ainda Deus está operando esse milagre de fazer o seu evangelho crescer, aonde homens e mulheres têm coragem de entregar sua vida pelo evangelho. Que a minha vida e a sua vida diminua, e que o nome de Cristo cresça, e que a gente possa viver para Cristo, e que no fim da nossa vida a gente possa perdoar quem nos ofendeu, entregar a vida e, quem sabe, ver Jesus de pé esperando a gente. Louvado seja o nome de Deus.